Meus queridos, a paz em Cristo Jesus, como vai? Vão bem, graças a Deus. Espero que todo mundo seja bem. Obrigado aos inscritos novos, sempre bem-vindos de falar das informações aqui lá da OMS, o Tedros, né? O diretor lá da OMS, o órgão mundial da saúde. Então a OMS convoca ativista trans que se prostitua com o conselho consecutivo. Proposta do ex-prostituta e ativista trans em grupo consultivo da OMS gera debate sobre diretrizes da saúde. Fiz o vídeo, o áudio não ficou bom, estou refazendo aqui, fazer tudo de novo, mas vamos. Então, a Organização Mundial da Saúde levantou controvérsias a propor inclusão de castelãnos. Um homem se identifica como mulher que atuou se prostituindo em um grupo consultivo especialista de saúde trans. Castelhanos é atualmente diretor exclusivo do grupo Defesa Global. E preocupado com a pessoa, mas nem um pouco, né? Pensa neles. E nem um pouco se preocupa, né, com a pessoa. Mais é para interesses globalistas. Então, de acordo com Christian Post, a proposta do castelhano em integrar grupo de desenvolvimento de diretrizes da OMS, saúde, pessoa trans, lista de membros propostos, vai falando ali, mas não tem essa união, né? Querem ter essa agenda aí de 2030, né? União lá que não tem, né? Eles querem que as pessoas liberação aí, né? Como fosse normal, só que não, é pecado, né? Homem com homem, mulher com mulher, é errado isso, né? Então vamos para outra informação. China implanta plano da nova era com limpeza cultural do cristianismo. Então quer que negue a fé e segue lá o comunista chinês, vai nem pensar, né? Então, durante a 10ª sessão de Comitê Permanente do Movimento Patriótico das 13, a autonomia da Igreja Protestante da China, foi aprovada na versão de esboço um plano de trabalho de avançar mais sinização do cristianismo em 2023 e em 2027, sabe? Que o dragão representa a China, né? Então, estão perseguindo os cristãos. O embolso visa promover a conscientização da sinização do cristianismo na igreja chinesa, envolvendo uma ferramenta para servir a sociedade socialista. Objetivo: um terreno comum entre o cristianismo e a cultura tradicional chinesa, a sociedade social, transformação do cristianismo em uma força de rejuvenescimento da nação chinesa. Negar a fé e seguir lá o comunismo chinês, vai nem pensar, né? Não tem hipótese alguma. Devemos negar o comunista chinês, né? Aí o país aí da China, nem negar esse. Não tem associação à politicagem, não tem no Evangelho. É seguir a Cristo, abandonar, negar a si mesmo, tomar nossa cruz e seguir o Mestre, quem quiser. Então, desde 2018, implementando a sinização do cristianismo, tem progredido com avanço tanto na teoria como na prática, segundo o oficial das duas organizações. A sessão realizada sobre uma atmosfera politizada, vai falando ali. Ele quer que negue a fé e segue aí o Partido Comunista. Mas nem pensar, nem. Então vamos falar do pastor Vitor Azevedo, curte show do Anitta em São Paulo. O pastor apareceu em história de outras pessoas que curtiram. Então o pastor Vitor foi lá no show da Anitta, né? O que faltava. Tem que cuidar das ovelhas, mas está seguindo o mundo, né? Não ameis do mundo. Lá o pastor, não sei quem que é esse Vitor, né? Tá lá no show da Anitta, curtindo o show, né? Tem que seguir o mestre, estão seguindo o mundo, né? Infelizmente não segue o mestre, segue o mundo. Então o pastor Vitor Azevedo da Igreja Por Amor em São Caetano, São Paulo, foi visto curtindo o show da cantora Anitta na tarde desta quinta. É o que faltava, mais nada, é apostatar da fé, né? Fala na palavra, né? Apostasia. O evento marcou o aniversário da cidade de 1 milhar de pessoas para assistir o show diferente da cantora. Tem que se separar do mundo, mas hoje aí tá tudo, né? Tá tudo seguindo o mundo.
Então a Anitta apresentou um show de carnaval, reuniu diversos famosos para celebrar a data. Pastor filmado em data próxima, curtindo a Anitta. E tem pessoas comentando ali, né? Uma pessoa só comentou, disse que o pastor está fazendo o que ele mais gosta, ver show da Anitta, ver essas coisas do mundo. Então, além do pastor, não, aqui no meu canal, eu vi no Fuxico Gospel, né? Tava falando ali, né, que apoia lá o pastor. Né? Além do pastor, Vitor também é escritor, já envolveu em várias polêmicas, recentemente seja por suas pregações defender práticas incomuns no evangelho, defender pautas erradas, segue o mundo, não segue o mestre, infelizmente. Vamos falar da pastora Renata, se aqui tem pastora Renata, e a pastora Renata, cheio de tatuagem. Então, vamos continuando aqui, falar da pastora, caso da polêmica, quem vê as polêmicas vê os escândalos. Então a imprensa destaca a polêmica em torno da Renata Carvalho, luxo, pix e Gretchen gospel, sensualidade não pode ter no evangelho. Aquelas roupas lá que não pode ter no evangelho a sexualidade, aliás, a sensualidade. Né? Então a polêmica envolvendo a pastora Renata, conhecida como pastora do Pix, ganhou destaque na imprensa nacional nos últimos dias. Renata, que conta mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, 3 milhões. E as pessoas têm que se afastar, né? Se não prega o verdadeiro evangelho, tem que sair fora. Mas infelizmente tem 3 mil seguidores lá. Então tem sido alvo de crítica devido à sua vida luxuosa e à prática de pedir transferência financeira durante suas transmissões. O que ela pede lá, oração, né? Com Pix? Errado, né? Então o portal UOL trouxe então controvérsia na última quarta, destacando que a pastora, além de abordar temas religiosos e uma rede social, uma vida repleta de de viagens, roupa, grife, joias e procedimentos estéticos. O material ressalta o título sugestivo, que a pastora ostenta luxo, pede pix em troca de orações, errado, ostentação de bem, cobiça dos olhos. Não segue o mundo, né? Não segue o mestre. Errado também pedir pix em oração, né? Orar. Tem que pedir o certo, é pedir oferta, né? Para a instituição lá religiosa. Quem puder, né? Dar uma oferta para não é obrigado, mas quem quiser, assim que é o certo. O básico que ela faz é errado, né? Pedir pix em lugar de oração é errado. Então o apelido da pastora Pix ganhou notoriedade devido à prática da Renata. 10 seguidores fizeram Pix inicialmente para o CPF do ex-marido, mas recentemente o CNPJ da igreja, a Comunidade Profética Atos 2, jornal Metrópolis, também abordou a temática, completando a polêmica com os apelidos de Gretchen Gospel e Profeta Sensual. Eu tenho que concordar, né, com as... Eles falam aí, é verdade, né? Uma ostentação de bens, pix em oração é errado. Erradíssimo isso. Então, o jornal Tempo de Belo Horizonte, matéria na quinta, abordou o caso, focando amplas repercussão nas redes sociais. Renata, que é autodeclara como cantora, pastor e profeta, apresentado como uma figura que acumula milhões de seguidores, dividindo seu conteúdo entre orações e tentação de vida luxuosa. A imprensa destaca... Aqui eu tenho que concordar com a imprensa. Que estão certo, né? Que é errado essas coisas. Cobrar Pix em troca de orações, utiliza o CNPJ da igreja, transferência. Além disso, o internato relata ingresso no culto. Até para entrar ali no culto, né? É cobrado pela pastora. Na reportagem da UOL tentou contato com a Renata por ligações mensais, Instagram sem retorno. Mas é que ela faz comércio, né? Faz comércio, cobra, né? Ingresso não é show, não é nada, né? Mas não pode cobrar, né? Dos irmãos e das irmãs, né? O episódio atual recente polêmica do ano passado, quando a pastora separou do ex-marido, meios a boatos, traição e a igreja fechada, fala do APAN, né? E teve culto na praia aqui falando. Bom, continuando, vamos falar do que? Vamos falar do Francisco. Então, o Papa promove diálogo entre marxistas e comunista cristão no Vaticano. De acordo com o Vatican News, reunião contou com 15 membros,
7 da igreja, 7 da esquerda, né? Então tá lá o Francisco, a reunião com o Marx comunista, né? Que é totalmente inverso, né? Perseguição aos crentes, esses comunistas, né? Você vê lá na China como que persegue os cristãos, com viés lá do comunismo, né? Coisas erradas e absurdas. Escraviza a população com lockdown. Deixa as pessoas presas dentro de casa. Então, o Francisco se encontrou na quarta com 10 representantes, projeto transversal viés esquerdista para falar da condição de pessoas vulneráveis, decisão como pobres, desempregadas, sem abrigo, imigrantes. Mas o Francisco não é religioso, ele é um globalista, né? É um do Illumin dos Nazis, defende as causas globalistas, Agenda 2030, segue o adversário, é um anticristo. Então, segundo o Vatican News oficial, a Igreja Católica reuniu-se com socialistas, marxistas e cristãos que foram incentivados a colaborar em prol a uma ética incentiva contra a construção do futuro do mundo polarizado. Então, no seu site Transversal Diálogo promove diálogo socialista, cristãos intelectuais, acadêmicos, políticos, é um projeto de diálogo. Então, esse é o projeto de diálogo entre socialista e cristão como vias para uma ética comum, proposta com uma nova narrativa para a Europa em busca de uma identidade com ecologia integral entre a doutrina social e a igreja crítica social marxista, afirmou o Vaticano News. Então, de acordo com o Vaticano News, a reunião foi na sala Paulo VI, antes da audiência geral, com 15 membros, 7 da esquerda, 8 católicos, diversos países ligados a transversal diálogo, aliás. Então, incompatibilidade entre o cristão e o marxismo, o doutor da sociólogo Tadeu explicou a divergência da ideologia e cristianismo, o conjunto de concepções de Cal para os dois elementos, compatibilidade promovendo é o contrário, né? Os marxistas é o contrário ao cristianismo. É uma ideologia totalmente radical, fora da casinha, vou dizer. Então, o cristianismo e o marxismo são duas coisas opostas entre si. Quem é que é oposto? O adversário, o anticristo é o oposto, é contra a família, é contra o mestre. E a última, para finalizar, a intolerância religiosa, né? Vamos primeiro aqui falar dessa, esqueci de falar. Então, cristãos são presos em massa em Eritreia, ao menos 30 cristãos estavam no aniversário quando a polícia chegou. Lá é proibido o evangelho, né? Seguir o mestre. A perseguição é ferronha. Então, no 20 de janeiro, houve notificação de uma prisão em massa cristão na Eritreia. A detenção aconteceu na Asmara, na capital do país, quando o grupo de cristãos estava reunido para celebrar o aniversário de um ano do primeiro filho de uma família cristã. Testemunhas disseram que havia 30 cristãos adultos e o número ainda não contabilizado de crianças que foram levados para a delegacia mais próxima. Não, os cristãos foram liberados para voltar para casa, disse. Atualmente, Eritreia é o quarto país mais perigoso dos cristãos conviver ali. Então, segundo qualquer religião que não seja o Islã, igrejas tradicionais aprovadas pelo governo, aí não dá, né? Quando é pelo governo é autoritarismo, ideias lá como socialismo, é comunista, como lá no Xingu, não dá para associar com politicagem, mas jamais, né? Olha lá, então, com prisões, torturas em circunstâncias subhumanas, e mesmo a igreja autorizada por controle do governo está presente com sanções e vigilância. As atividades cristãs, contamos com suas orações pela liberdade de cristão preso. Não tem associação política, né? Nas escrituras sagradas não tem, né, nenhum. É seguir o mestre e negar o mundo, negar as politicagens. Os 50 países em que mais difícil ser cristão em 2023, o último relatório sobre perseguição cristã considera a Nigéria e a África um dos países que mais perseguem os cristãos.
Então, mais de 5.600 cristãos foram mortos por causa da sua fé no ano passado, mais de 200 foram atacadas ou fechadas, mais de 124 mil cristãos foram retirados da força de sua casa pela sua fé, cerca de 15 mil foram refugiados. A África subsaariana é epicentro do cristianismo global, agora também é epicentro da violência contra o cristão. A vida do extremismo islâmico escondeu muito além da Nigéria. Isso que eu chamo de intolerância religiosa. Então a Coreia do Norte está em volta do primeiro lugar de acordo com a lista mundial de perseguições 2023, a última feita pela Organização de Portas Abertas. 40 principais países mais perigosos e difíceis do cristão. Registro preocupante, martírios e ataques à igreja são realmente baixos. E ali tem a lista dos países mais perseguidos. Então, os países onde mais difícil de ser seguidor é a Coreia do Norte em primeiro, segunda Somália, terceiro Iêmen, quarto Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão e Índia. E na China também, né? Lá a coisa é terrível também. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Peço desculpa pelos barulhos externos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6, versículo 33. Glórias a Deus, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis, que é digno de toda honra e de toda glória. Glórias a Deus, glória a Jesus. Glórias a Deus. E de aprender que significa misericórdia quero e não um sacrifício, porque eu não vim chamar justo, mas os pecadores. Arrependimento, Mateus 9, versículo 13. Agradecendo a sua companhia, peço a Deus, Pai, que abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço.